Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Agora nós já estamos aqui ao vivo também, aliás, gravando o culto da manhã para ser transmitido à noite na internet para você que está em casa, né, que não conseguiu estar conosco, mas que bom que você pelo menos está assistindo, amém? Mas a gente sempre espera por você aqui, amém? Eu não sei se você já deu um sorriso aí para o irmão que está do seu lado, fala para ele, faz um elogio para ele aí, qualquer elogio. Você está aqui, viu? Um prazer você aqui, viu? Se algum irmão longe, fala de longe também, não tem problema não. É isso, né, irmão Francisco? Que bênção. Aleluia. Meus irmãos, apenas para enfatizar e distribuir, na verdade, né? O que acontece? Eu estou em mãos aqui com o nosso ingresso no Arraial da Videira, amém? Amém. Então, como você deve imaginar, né? Então, fala, pastor, mas cada célula vai vender 40 ingressos? Exatamente. Então, mas só que metade é responsabilidade do líder, a outra metade o líder vai distribuir entre os membros da célula, tá bom? Né? Então, e aí lembrando que cada ingresso é um para cada dia. Então, por exemplo, o líder de célula, para ele vender 20 ingressos, ele só precisa vender para 10 pessoas que virão, né, nesses 2 dias. E um outro detalhe muito importante, nós fizemos muitos ingressos são numerados, tá bom? Então são ingressos individuais de verdade, amém? A gente tem um controle pelo número, né, dos ingressos, e a gente vai distribuir por rede também, a gente vai saber quais são os ingressos, quais números dos ingressos estarão na rede do pastor Adriano, né, do governo Júlio, né, quais são os números dos ingressos que estarão na rede do pastor Rafael, do governo Marcos André, né, e quais números exatos estarão, né, na rede do pastor Thales e do obreiro Igor Novaes, amém? Então vai ter, né, um controle disso. E como você deve, né, estar imaginando já, comecei a falar porque a gente falar essa parte, esses ingressos, meus irmãos, têm sim um propósito de nós levantarmos recursos para a igreja. Então, os irmãos sabem, né, nós assumimos um compromisso de parcelamento dessas cadeiras, né, eu sei que alguns irmãos já contribuíram, até outros já contribuíram com mais de uma cadeira ainda, né? Deus abençoe muito as suas vidas, você deu mais de uma cadeira, né? Eu queria te dar um abraço, sabe? Assim, te agradecer, especialmente você que deu mais de uma. Você que deu uma, agradeço também, mas quem deu mais de uma, eu estou com mais vontade de agradecer, tá entendendo? Então, nós temos uma parcela até janeiro do ano que vem, né? Então, por isso que eu até pedi para o Júlio, né, colocar de maneira específica, né, o Júlio César, que até o dia 9, né, a gente precisa desses valores, né? Então, hoje é dia 9, por um acaso, que coisa, né? Não hoje. Então, exatamente hoje é um dia excelente para você dar uma cadeira, você que não deu, ou você que está querendo um agradecimento especial, né? A pessoa precisa ser informada, né? A gente até ficou de fazer uma lista, né, com o nome dos irmãos que contribuíram, até para a gente fazer isso, tá bom, pastor Salles, agora no mês de julho, para a gente colocar em algum lugar aí, discriminado o nome de cada um que deu, até porque a gente tem que fazer um controle. A gente tem um projeto, né, o irmão Leonardo ali até deu a ideia, né, a gente não desistiu não, tá bom? Só que foram acontecendo tantas coisas, tantas dificuldades também, mas o Senhor é bom ter nos dado a vitória em cada uma das dificuldades, amém? Então a gente até quer, na verdade, colocar um nome atrás das cadeiras, né, mandar fazer como se fosse uma plaquinha, né? Então essa cadeira foi generosamente ofertada pela família Oliveira. Aleluia. Amém? Então, para ficar aí um testemunho. Amém, meus irmãos? Bem, mas aí voltando aqui os ingressos, né? Então, uma coisa que nós já fizemos várias vezes, especialmente a rede de jovens, né? Não lembro se a rede de adultos fez também, acredito que talvez tenha feito, mas especialmente a rede de jovens. Nós fazemos sorvetada de tempo em tempo para levantar recursos, né? Às vezes para ajudar um encontro, algum evento de igreja. E quando a gente vende o ingresso da sorvetada, a gente está querendo só vender ou querendo que a pessoa venha realmente, assim? Fala a verdade para mim. Só vender, você está querendo só vender. O seu foco é o seguinte, falando, eu preciso vender. Se a pessoa vem ou não vem, importa só um pouquinho, não muito. Entendeu? Então veja, nós vamos vender esses ingressos, não é para as pessoas virem. Mas se a pessoa quiser vir, é claro que ela vai poder entrar, vai estar com o ingresso na mão, amém? Né? Então acessa o ingresso, mas não precisa vir, né? Então quando você for vender o ingresso, você vai falar, vai ter uma raiada na igreja, nós estamos com um projeto e tudo, tem que pagar lá as cadeiras da igreja, todo mês tem uma parcela e tal, nos ajuda aqui. Aí a pessoa fala, não, mas nessa data eu tenho compromisso. Não, sem problema, só compra o ingresso da igreja, amém? Quantos 10 ingressos você pode comprar agora, por favor? Né? Você entendeu a pergunta? Você põe o número no meio da pergunta, entendeu?
Quantos 20 ingressos você está querendo comprar aqui só para saber aqui? Tá. Entendeu? Eu pergunto quantos, mas já enfio o número no meio da pergunta. Essa é a pergunta boa para você fazer. Amém? E o líder de célula, que de repente fala, pastor, eu estou com preguiça de vender ingresso. 20 ingressos, 20 vezes 3, quanto que dá, irmão? Ajuda aí. 60, obrigado. Né? Então, ninguém faz essa conta, não? Olha só, R$60. Então, se você líder de célula ficar com preguiça, não, pastor, você agora vender é comigo, não. O negócio comigo é dar. Então, eu vou pagar os meus 20 ingressos para conseguir o meu compromisso. E aí, de repente, pode ter outro líder ainda mais generoso vai falar, pastor, você sabe uma coisa? Eu nem vou passar para os irmãos da célula vender. Eu vou comprar os meus e os da célula. Então, 40, vai dar o quê? R$120. Então, eu vou entregar como oferta, para nem precisar vender, nem dar trabalho. Eu acho tão bonito assim, gente que faz isso. Você não acha? Não, eu acho chique demais. Não é? É sério. Lá em Goiânia, meus irmãos, né, tem uma ou duas vezes, são poucas, né? De irmãos que acabam concentrando, não sei, eu acho que isso não foi de propósito, não, acabam concentrando irmãos muito ricos da igreja lá, mas gente milionária mesmo, não é mais ou menos, né? Não é classe média alta ou só rica, gente muito rica. E aí, um pastor lá, um dos pastores que assumiu essa rede, né, foi fazer uma reunião com os irmãos, ele tinha um encontro com Deus. Esse pastor me contou, né, e ele não era muito familiarizado com essa turma muito rica, né, mas ele assumiu aquela rede, tem uma mudança. Aí ele chegou lá no discipulado, falou para os irmãos, para a célula, fez uma reunião toda a liderança. Falou, gente, nós vamos fazer um projeto aqui, nós vamos vender isso, nós vamos vender aquilo outro, nós vamos fazer um sorteio, e não sei o que, a gente vendeu tudo isso aqui para a gente alcançar o nosso alvo, e aí a inscrição do encontro vai ficar bem mais barata, e explicou e tudo. Aí veio um grupo, assim, uns 10 irmãos muito ricos, assim, no final da reunião, para conversar com o pastor, fizeram uma rodinha assim, ao redor dele. Falou, pastor, a gente queria falar uma coisa com o senhor, ele falou, não, irmão. Pode dizer, é sobre a reunião? É sobre a reunião. Eles falam assim, pastor, qual que é o valor que o senhor está precisando levantar? Eu não queria tanto que alguém me fizesse essa pergunta. Né? Eu acho que eu vou chegar. Nós vamos não ter resposta. E eu acho que nessa hora, você que está me ouvindo, deveria falar, eu farei essa pergunta. Já pensou? Rapaz, isso é igual Jesus falando para você, o que é isso que eu te faço? Eu queria que alguém levantasse, pastor, quanto de dinheiro que precisa levantar. Me fala. Eu falo, tem vários números na minha cabeça, você nem imagina. Então, olha só, mas ninguém pergunta, né? Estou esperando, vai chegar a minha vez. Minha vitória vai chegar. Então, olha só. E aí, o que aconteceu? Aí o pastor falou um número lá, quantos R$1.000, milhares de reais ele precisava levantar para parar a inscrição de encontros. Eles falaram assim, meu pastor, vamos parar com esse negócio de vender coisa, fazer coisa, isso é um trabalho, né? Vamos fazer o seguinte, a gente paga. Aí, se quiser dar até mais um pouquinho, ninguém precisa dessa trabalheira de vender coisa e tal. E o pastor ficou assim, queixo caído, vai mesmo. O pastor até falou, rapaz, se tivesse que era tão fácil assim, tinha que procurar diretamente só esses irmãos. Estou usando dinheiro, ajudar no grupo aqui. E aí, os irmãos ricos lá pagaram a conta, resolveram o problema. Aí o pastor teve que mandar uma mensagem para a rede todinha, irmãos, ó, projeto cancelado e tal, não precisa vender nada e tal. Eles irmãos, mas por que, pastor? Aconteceu, você desistiu, desanimou? Eu falei, não, porque Deus fez um milagre. De repente apareceu todo o dinheiro. Né? Através daqueles irmãos que me perguntaram. Eu dei uma pausa ali, porque eu queria desconfiar, talvez alguém perguntar para mim. Né? Então, ninguém não precisa. Não perguntar ainda, né? Nós vamos chegar lá. Amém? Bem, então você vai vender o ingresso para o ingresso ser vendido. A pessoa não precisa realmente vir. Tá bom? Então isso aqui é para ajudar a igreja. Amém? Então não é uma questão da gente ter um número. Que é o seguinte, irmão. Se eu, tanto de gente que tem de ingresso, não cabe aqui não, irmão. Mas não cabe mesmo. Sabe? No mínimo uns 4 auditórios. Isso aqui mais ou menos. Para a gente colocar para as pessoas. E detalhe importante, né? A gente colocou aí o alvo, né, de cada líder VD20, mas eu não sei, acho que a gente não tem discipulador que não lidera a célula. Todos os discipuladores são liderantes da célula? Estão, né? Não tem nenhuma exceção, não, né? Tá. Mas, além dos líderes, né? Então, os pastores também, né? Cada um vai vender pelo menos 20 ingressos, né? Cada obreiro também vai vender 20 ingressos. E a esposa dos mesmos também vai vender 20 ingressos, tá bom? Pastor, eu não sabia, pois eu estou usando agora mesmo. Então, vou vender 20, né? Minha esposa vai ficar sabendo mais tarde, que ela quer falar no estudo, né? Ela vai vender 20, amém, de tal maneira que a gente vai vender
ingressos nessas 2 semanas. Amém? Aleluia. Vai ser uma bênção, tá? E lembre que está controlado. Pastor, e se eu perder os ingressos? Uai, significa que você vai pagar os ingressos. Olha que bênção, né? Amém? É isso. Vamos lá. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma outra informação. Sobre a conferência, né? Então nós definimos o tema da conferência, né? Os trabalhadores da casa cheia, né? Nós teremos aí os pastores da Vinha Pernambuco, mas nós teremos também, né, o pastor da Vinha Paraíba, né? O nosso vizinho aqui, o pastor Edson Patrício, é um dos irmãos que está há mais tempo aqui no Nordeste, né? Ele está aí há alguns anos à minha frente, né? Então ele tem passado por muitos desafios, bem vencido cada um deles. Hoje eles já têm até prédio próprio, né? Estão lá no desafio da construção. Então é importante trazer este tipo de irmão que está aqui nessa terra abençoada pelo Senhor, vencendo, para ele dar esse testemunho de vitória aqui para nós também, para a gente entender quais são os trabalhadores da casa cheia. Amém? Você pode dizer para o irmão do outro lado, fala para ele, fala, você é um trabalhador da casa cheia. A casa cheia tem um tipo de trabalhador, você é ele. Amém? Você é ele. Ah, pastor, eu não sei se eu sou. Não, se você está nessa casa aqui, você é. Amém? Está definido. Ah, pastor, me parece que eu não estou dando todo o fruto, mas você vai dar. Nem que seja a partir da conferência, mas você vai dar, você vai dar. Você vai ver. Amém? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Abra, por favor, no livro de Efésios, capítulo 3, verso 1. Irmão, só lembrando a última coisa sobre o próximo culto de ceia, né? A partir do próximo, primeiro domingo de agosto, vai ser só de manhã, para a gente forçar todo mundo vir de manhã e faltar cadeira aqui. Amém, aleluia. Aí quando faltar cadeira, pastor, está faltando cadeira, o que faz? Aí a gente faz um segundo culto cheio, um terceiro também, até mais. Aleluia. Todo mundo está ali, até no hall de entrada ali, já viu? Pensou um negócio? Eu já vi esse negócio, assim, poderoso, né? O meu espírito aqui, na verdade. Aí quando tiver com todas as dificuldades de ultralotação, aí a gente volta a fazer o culto à noite no domingo de ceia. Amém? Então, você que gosta, né, de vir no culto à noite, quem está ouvindo aqui o vídeo, né, porque quem está aqui presente é o povo que gosta de vir de manhã. Amém? Eu prefiro de manhã também. Tá bom? Eu também prefiro de manhã. E até porque, não sei se você sabe disso, né, curiosidade histórica, né, da história da igreja. No início da igreja, os cultos eram sempre pela manhã. Não existia essa coisa de culto à noite. Essa coisa de culto à noite é invenção moderna, né? Porque, não vou falar por quê, não. Mas enfim. Acho que você sabe por quê. Mas enfim. Então, desde o começo da igreja, o culto era de manhã. E de manhã muito cedo. Porque os apóstolos, né, e os pais da igreja, né, os discípulos dos apóstolos são chamados na história da igreja de pais da igreja. Então, os apóstolos e os pais da igreja, eles entendiam que o culto tinha que ser justamente, até mesmo, no momento que eles estimavam que o Senhor Jesus ressuscitou. Coisa assim, bem assim, de madrugada mesmo, né? E aí eles partiam o pão, né? Tinham ali a comunhão, congregavam, louvavam o Senhor, recebiam ali a palavra da graça revelada, porque eles entendiam que a palavra é essa mesmo que nós pregamos. Amém? Então, amém. Era só de manhã. Essa amém. Coisa de culto à noite ou à tarde é invenção moderna, né? Para deixar mais confortável para alguns irmãos que preferem assim. Mas no domingo de ceia será apenas de manhã. Agora sim, vamos para a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 1. Quero ler com você. Está escrito: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, os não-judeus, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades em lugares celestiais, segundo o eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Aleluia. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado com você está. Você que está em casa, por favor, avise para as pessoas que estão aí na sua sala, onde você está assistindo aí a pregação. Avise para as pessoas que você vai estar agora concentrado. Amém? Peça para as pessoas fazerem silêncio aí, próximo a você, para que você receba totalmente da palavra de Deus. Porque nós só recebemos totalmente aquilo que nós estamos totalmente dedicados. Amém? Então esse é o momento da palavra. Fale isso para as pessoas aí da sua casa. Vamos orar por um instante por esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome mais uma vez, nesta manhã, como igreja reunida, congregada aqui no Recife. Ó Deus, estamos ajuntados para que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações. Ó Deus, a palavra viva, revelada, o entendimento claro. Ó Deus, desse mistério que esteve oculto, mas que foi revelado em Cristo Jesus. Esse grande mistério, ó Deus, que teve início a partir da morte e ressurreição de Cristo. Ó Pai, que trouxe a realidade daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos e que ainda mais experimentaremos. Por isso, ó Pai, fala conosco pela Tua graça, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, 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 amém. Irmãos, o livro de Efésios, ele tem um lugar muito especial. E é justamente aqui no livro de Efésios que Paulo dá ênfase, sobre essa palavra que é o tema da pregação desse domingo e do próximo domingo, eu quero dizer para você, tá bem? Então eu vou te falar, não vou falar tudo para você aqui nesse domingo. Por quê, pastor? Porque aí você tem que vir no outro, tá bem? Para terminar igual série, Você não começa uma série e para de assistir a série enquanto não terminar a temporada, não? Pois é. Então a temporada dessa série que começa nesse domingo, acaba domingo que vem, amém? Então não perca, senão você não vai entender a série toda. Brincadeira, mas você vai entender pelo menos a parte que eu vou compartilhar, mas eu espero realmente que você esteja aqui conosco no próximo domingo. Amém? Então, nesse trecho que eu falei aqui, aparece pelo menos 2 vezes uma palavra, que é justamente o tema da pregação de hoje, do próximo domingo, que é a palavra dispensação. Dispensação. Então, aí no verso 2 mesmo, onde Paulo fala, volta aí para o verso 2, por favor, Efésios 3, 2. Verso 2, isso. Ótimo. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Existe uma dispensação da graça, Paulo está falando. Dispensação da graça. De Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente. Aí Paulo fala de um mistério aqui. Quando Paulo fala de um mistério, ele não está falando naquele sentido mais pentecostal, mistérios de mistérios, Então quando um profeta pentecostal não quer revelar tudo, ele fala mistério, Aí todo mundo fica, o que será? Eu preciso descobrir mistério de Jeová e tudo. Mas mistério no Novo Testamento, eu quero te dizer, no Novo Testamento, tá bom? Mistério no Novo Testamento, na verdade, nesse contexto especialmente, se você ler o texto com atenção, mais devagar, você vai perceber que Paulo está falando de um mistério revelado. É um mistério que foi oculto nas outras gerações. O que isso significa? Que o mistério revelado é algo que você hoje tem acesso, é algo que você hoje pode entender, é algo que você hoje desfruta, é algo que foi construído ao longo de séculos, ao longo de milênios, mas que já estava oculto desde o princípio, desde a queda do homem. Esse mistério já estava lá. E qual que é esse mistério, pastor? É justamente o que Paulo ele fala a seguir, Quer ver? Deixa eu ver um pouco mais na frente. Nós vamos ler tudo mesmo, Vai lá, verso 4. Verso 5, vai para o verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Não foi, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, algo que começa na nova aliança. Então, apóstolos e profetas é Novo Testamento, nova aliança, depois da obra consumada. No Espírito, a saber, olha só o mistério começando a ser revelado aqui, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo
corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo está falando onde é que você descobre esse mistério. É o Evangelho. O Evangelho é a revelação desse mistério. Aí Paulo continua, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça a mim concedida, segundo a força operante seu poder, a mim, menor de todos os santos, que foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, onde é revelado o mistério. Verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto, em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A revelação do mistério você conhece no Evangelho, mas a expressão ou manifestação do mistério, sabe o que é? Fala para o irmão que está do seu lado e fala assim: nós somos a manifestação do mistério que estava oculto, porque nós somos a igreja. Amém? Então, a igreja, na verdade, a igreja, ela está em toda a palavra de Deus. E para você perceber isso, né, então, desde o Antigo Testamento, só que no Antigo Testamento estava oculto, como você acabou de ver aqui, o apóstolo Paulo mesmo comentando, né, que estava oculto. Mas uma coisa que você precisa aprender, e esse é o propósito dessa pregação, é de ensinar isso. E sabe uma coisa que é muito preciosa, né? Só para você entender, que às vezes alguns irmãos podem falar: pastor, mas para mim é difícil, né, eu ter clareza desse mistério, né? Como é que eu posso entender isso de maneira completa? Pois é, Paulo, ele disse que ele revelou esse mistério justamente na carta dos Efésios. Então é muito simples você ler, né? Então são 6 capítulos. Então não é algo assim inacessível, né? Então foi colocado dessa forma para ser simples, para que você descubra. É a igreja. Porque em última análise, a obra consumada de Cristo Jesus, ela tem efeito pleno, perfeito, completo, eficácia, né? É eficiente para um grupo restrito de pessoas, que é a igreja. Ele morreu por todos os pecadores, mas no final, a plenitude dessa obra consumada dele é a manifestação da noiva, é a manifestação dos filhos de Deus, amém? Que é a igreja. Então, em última análise, foi pela igreja. Mas, para você aprender, e é importante você aprender isso, eu estou falando aqui, daqui a pouco você vai entender um pouco melhor, sobre aprender a cortar a palavra de Deus. Cortar a palavra de Deus. Como assim, pastor? Veja, algumas pessoas têm ideia que se você cortar a palavra de Deus de maneira correta, e afirmar que existe uma parte da lei e uma da graça, então, que é o que a gente fala, né? Que existe a lei, existe a graça, amém? Isso é justamente esse corte, vamos assim dizer, é o ponto de partida do corte, você cortar apropriadamente a palavra de Deus. É até por isso que ele está até no livro mesmo, dividida. Existe o antigo e existe o novo. A antiga aliança, a nova aliança, né? Então a lei e a graça, né? Então, aí, quando nós, como igreja inteira, né, afirmamos isso com frequência, né, de maneira muito aberta, né, por causa do pastor Luiz, desse entendimento, né, que nós temos, tem gente que fala: não, pastor, você está desprezando o Antigo Testamento como palavra de Deus? Claro que não, claro que não. Nós ensinamos o Antigo Testamento da maneira que Jesus ensinou o Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele veio ensinar o Antigo Testamento de uma outra forma, de outra maneira, né? E os irmãos que me acompanham, né, a live inclusive em breve vai mudar de horário, não defini a data ainda, mas no máximo em agosto, né, a live que eu faço de manhã, ela vai começar às 5h20, né, para facilitar a participação dos irmãos que estão orando online, né, que tem a oração online às 6 horas e a live está acontecendo às 6h45, aí tem uma concorrência, né? Então os irmãos, os pastores obreiros começam a oração online, puxam os irmãos tudo cedinho e tira da live que eu estou fazendo, né? Entendeu? Então tem que mudar de horário, então eu vou mudar. Uma pessoa mais quebrantada muda, entendeu? Então eu vou mudar, né? Amém? Então vai ser mais cedo, e eu sei que isso facilita para vários irmãos, porque quando eu mudei para mais tarde, né, alguns reclamaram, mas eu sei que dificulta para outros também. Mas você que é quebrantado também, você vai superar isso, acordar mais cedo, amém? Aleluia. Para receber a palavra. Porque, inclusive, a live vai até mudar de título, né? Vai ser Graça de Gênesis a Apocalipse. Amém. Porque essa é a verdade que o pastor Luiz está falando nessa mensagem aqui que eu estou compartilhando com você, nessa palavra do pastor Luiz. Então, existe uma separação. Não significa que a gente está desprezando o Antigo Testamento. Até porque o que nós fazemos
a antiga aliança na perspectiva de Cristo. Nós procuramos a graça revelada ali. Né? E os irmãos que me acompanham ao longo, né, do tempo aí, das lives, né, tem visto justamente isso. Eu estou sempre ali querendo mostrar para você um trecho, sabe, uma porção da graça em cada capítulo de Gênesis a Apocalipse. Amém? Toda a palavra de Deus, Cristo é revelado. Mas agora, se você disser, ouça com atenção, você que está em casa também, se você disser, né, que o Antigo Testamento é como uma lei que vigora para os dias de hoje, você vai ter uma série de problemas. Por exemplo, vai poder comer camarão. Alguém gosta de camarão aqui? Opa, então você não pode estar na lei. E gostar de camarão e estar na lei não combina, não dá certo. Porque camarão, né, você não poderia comer na lei. Tem de lagosta também. Alguém gosta de lagosta? Deixa eu ver aqui. Ótimo, diminuiu, né? Camarão é mais querido que a lagosta. Mas também não poderia comer a lagosta. E também você não poderia usar roupas com tecidos mistos, né, como algodão e lã. Né? Então todos nós aqui com certeza tem alguma parte das nossas roupas que é feita de tecidos mistos, não é algo puro. Né? No máximo que pode acontecer é que alguns irmãos aqui, alguns nem todos, né, até uma camisa 100% algodão, aí é puro, essa a lei permite. Mas se meu irmão tiver qualquer outra coisa, não, pastor, a minha é diferente, como ela estica, ela tem algodão e elastano, e quebrou a lei. Se quiser ficar na lei, não pode usar camisa, roupa nenhuma com tecido misto. Então, será que a gente iria conseguir cumprir isso? O que você acha? Sim ou não? Não, claro que não. Então, essa na verdade foi uma verdade simbólica que o Senhor usou para nos ensinar que nós não podemos misturar o esforço pessoal, o esforço próprio, a capacidade humana com a justiça que vem de Deus. A justiça que vem do Senhor. A justiça que somente Ele pode demonstrar. Amém? Então, mas como que nós ensinamos então o Antigo Testamento? Para te falar mais um pouco, como nós temos que ensinar? Da maneira que Jesus ensinou. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, Ele encontrou 2 seus discípulos desanimados no caminho de Emaús. Vocês devem lembrar da história. E a Bíblia diz que eles estavam tristes, desanimados, né? Não acreditando no que os profetas haviam ensinado. Eles falavam, gente, mas a gente pensou que esse Jesus era o Messias, a gente achou que esse Jesus era justamente o Cristo que haveria de vir. Eles estavam desanimados, tristes, porque o Senhor, né, tinha sido crucificado, né, e morto. Só que o Senhor Jesus ressuscitou e aparece para eles. E no primeiro momento eles nem identificaram o Senhor. E lá em Lucas 24, 44, coloca aí por favor, vou ler só esse trecho final. Lucas 24, 44 está escrito: a seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava, né, que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Está escrito sobre Jesus aonde? Sobre Cristo aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso porque na Bíblia hebraica, né, que é o Antigo Testamento, a divisão completa que eles falam, são 3 partes. Né? A maior parte das vezes eles falam 2 partes, lei e profetas. Mas a maneira completa de dividir a Bíblia, né, a Bíblia hebraica, né, dos judeus do Antigo Testamento, é em 3 partes. É lei, profetas, né, e os salmos, né, ou livros poéticos, ou de sabedoria, né, que eles chamam também, esse conjunto de livros que envolve provérbios também. Enfim, então o Senhor Jesus está dizendo que importava que se cumprisse tudo o que dele estava escrito, desde a lei até o final do Antigo Testamento. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém? Por isso nós temos que ler o Antigo Testamento procurando a Cristo, tentando enxergar Cristo ali. Eu sei que o que eu vou dizer para você pode ser frustrante para alguns, né? Mas por favor não se ofenda. Meu irmão, a Bíblia não é sobre você, tá bom? Não é sobre você. É sobre o Senhor Jesus Cristo. Amém. É para que Cristo seja visto. Aí você fala, pastor, mas e eu? Como que eu fico nessa história? Meu irmão, você tem uma nova identidade, porque você nasceu de novo, foi feito nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e hoje a sua identidade é Cristo. Amém. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Cristo é justificado? Você é justificado. Cristo é curado? Cristo é curado. Cristo não está doente. Amém? Cristo tem vigor, tem vida? Claro que sim. Entende? Cristo tem o Espírito Santo? Claro também. Entende? Então tudo que se aplica a Cristo. Cristo é Filho de Deus. Você também é. Você foi incluído para dentro de Cristo. Amém? A morte dele foi a sua morte, assim como a sua ressurreição, a ressurreição dele foi a sua também. Amém? Então a sua identidade hoje é Cristo. Então a questão é conhecer a Cristo. Quando você conhece a Cristo,
aí você vai entendendo o que Deus fez em você, e aí você conhece a sua verdadeira identidade, que é Cristo revelado nas Escrituras, que é a graça de Gênesis e Apocalipse. Amém? Se você quiser ouvir algo todo dia sobre isso, live 145 por enquanto, mas em breve 120. Amém? Fazendo propaganda aqui, né? Então veja, o Senhor Jesus, ele começou ensinando justamente pela lei, só que tudo relacionado a ele. Essa é a maneira de nós ensinar. Mas eu quero abrir um texto com você, lá em 2 Timóteo 2,15, onde você vai entender, né, sobre o uso dessa expressão, né, cortar a palavra, aprender a cortar a palavra. 2 Timóteo 2,15. Paulo falando, né, para o seu discípulo, e essa é a última carta de Paulo, viu, da vida dele, segunda carta a Timóteo. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Opa, então peraí, tem como se apresentar a Deus de maneira reprovada? Tem. Pastor, mas a salvação não se perde. É verdade. Mas existe um momento que nós seremos aprovados ou reprovados diante do tribunal de Cristo Jesus, no período do reino milenar. Quando acabar esse período, aí fica tudo igual, todo mundo a mesma coisa, sem nenhum problema. Amém? Porque nós seremos julgados realmente a respeito das nossas obras. Né? De qual foi o nosso testemunho? Porque a graça não pode ser em vão na sua vida. A graça, ela é para dar fruto. Amém? Produzir nova vida, um outro testemunho. Amém? Manifestar o poder de Deus. Amém? O Senhor não deu a graça em vão. O apóstolo da graça falou isso, o apóstolo Paulo. A graça, né, que me foi concedida não foi em vão. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Então Paulo, ele teve esses frutos. Então aí Paulo está falando para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Existe uma maneira de você estar aprovado. Aí ele continua ensinando Timóteo, o filho dele na fé mais próximo, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então peraí, pastor, tem como eu ser um obreiro, né? E obreiro aqui eu não estou falando necessariamente dos irmãos que estão em teste para serem pastores, mas obreiro é todo aquele que está envolvido na obra. Você que está envolvido na obra de Deus, amém? Amém. Você é um tipo de obreiro também. Você é um tipo de obreiro. E como é que eu posso ser um obreiro que não terá vergonha naquele dia do tribunal de Cristo Jesus? Existe um caminho. Paulo está falando para Timóteo aqui. Qual que é a perspectiva do obreiro que não tem que se envergonhar? Né? Como que ele deve enxergar as coisas? Aí Paulo fala que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? É a palavra da graça. É a verdade presente, atual, hoje. É a palavra do Evangelho. Essa é a palavra da verdade. Na verdade, Paulo, né, ele fez isso em várias das suas cartas. Ele usa a palavra verdade como se fosse intercambiando, né, essa palavra verdade com o Evangelho. Quando ele fala do Evangelho, ele está falando da verdade. Amém? Então ele usa a palavra verdade para se referir ao Evangelho. Que é o Evangelho que é a verdade atual. Amém? Até a volta do Senhor Jesus Cristo, até sermos arrebatados. Nós estamos nesse período, ou nessa dispensação. Agora, você está vendo aí a palavra, né, maneja, né, do verbo manejar. Essa palavra que foi traduzida dessa forma, na verdade, no grego, né, que é a língua original que o Novo Testamento foi escrito, ela é literalmente cortar. Então é como se Paulo estivesse dizendo: olha, que corta bem a palavra da verdade. Você tem que cortar bem a palavra. Você tem que conseguir fazer essa distinção, essa separação. E houve um homem de Deus, que com certeza você já ouviu falar, Martinho Lutero, né, tido como pai da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele tinha essa preocupação também. Isso não é uma preocupação nossa, que às vezes tem irmão que pensa que é coisa nossa. Não, isso é coisa antiga. Né? Tem muito tempo, tem séculos, né? Mais de 500 anos. Então veja, Martinho Lutero disse que o homem que pode distinguir entre a lei e a graça, ou seja, está cortando, separando uma coisa da outra, amém? Que pode distinguir entre a lei e a graça é o verdadeiro teólogo, é o verdadeiro estudioso da palavra. Esse é o teólogo de fato. E aí, Lutero continuou dizendo também que você pode ouvir um sermão, ouça com atenção o que eu vou dizer. Você pode ouvir um sermão que é biblicamente correto, mas se o pregador não souber distinguir entre lei e graça, isso não vai ajudar em nada as pessoas. Entende? Não vai ajudar. Não vai contribuir. Se ele não conseguir separar, se ele não conseguir manejar bem a palavra da verdade, se ele não conseguir cortar a palavra, se ele não conseguir separar esses aspectos, sabe? Para poder trazer a presente verdade atual, que é o Evangelho da Graça. E Lutero, ele também disse que a lei é para os soberbos. Você pode ver.
Pessoa que gosta da lei, né, que fica ali cobrando, exigindo, aquela coisa toda e tal. Olha, geralmente essa pessoa, ela tem um probleminha, entendeu? Com a soberba. Na verdade, todos nós temos, né? Porque a gente está exposto diante da graça, né? Para a gente ser livre disso, não tenha dúvida. Mas Lutero disse que a lei é para os soberbos, mas o evangelho da graça é para os quebrantados de coração. Porque só o quebrantado de coração que vai conseguir se achegar diante de Deus continuamente dizendo: Deus, eu não mereço coisa alguma, mas eu confio na bondade do teu favor imerecido a mim. Eu preciso de ti. Entende? É a postura humilde. É a postura quebrantada, a postura da pessoa que pede ajuda, entende? Então, essa é a graça para essas pessoas. Então, foi o próprio Lutero, quero dizer para você, quando você estuda a história da igreja, vai descobrir isso, foi ele quem fez a distinção entre lei e graça e trouxe a reforma. Na verdade, o ponto, né, da reforma foi justamente esse. Né? As pessoas gostam de falar: não, a reforma protestante foi quando Lutero descobriu a justificação pela fé. Pois é, você só consegue entender a justificação pela fé quando você maneja bem a palavra verdade, quando você corta a palavra, quando você separa a lei da graça, entende qual que é a verdade atual, presente verdade, o evangelho da graça, entende? Então por isso que Lutero fez essa diferença. E aí, aqueles que não souberam a diferença, e por isso que aconteceu a reforma, serão obreiros que têm do que se envergonhar. Mas, voltando o que nós lemos no começo, em Efésios, no capítulo 3, nós vamos começar a falar a respeito das 7 dispensações. Amém? Então, como eu disse, começar nesse domingo, terminar no próximo domingo, então não fique ansioso. Já pode pensar que às vezes o irmão pensa: meu Deus, já faltam 30 minutos para acabar a palavra e o pastor vai falar 7 coisas. Não vai dar. Mas eu vou ser breve com os irmãos, porque eu não vou falar os 7. Amém? Amém. Mas você sabe que o Senhor Jesus ele prometeu que em breve voltaria, né? E se eu tiver aqui no Espírito de Cristo, que o em breve de Cristo for tipo mesmo, um em breve mais longo, assim, de muitos anos, muitos minutos, muitas horas, amém? É pouca gente viu, brincadeira, viu? Vou fazer assim. O irmão vai pensar: meu Deus, só vai demorar 2000 anos a pregação então. Se o em breve dele é como o em breve de Cristo, em breve voltarei. Mas não, vamos lá, vamos continuar. Bem, algumas pessoas dizem, né, que nós não podemos pegar partes da Bíblia e dizer que essas partes eram verdadeiras para o Antigo e é diferente, né, para as pessoas de hoje. Algumas pessoas criticam isso. No entanto, não somos nós que fazemos, né, essa separação para mostrar das aplicações da lei, igual eu falei agora há pouco. Então a lei passou, Cristo cumpriu toda a lei, então por isso você pode comer camarão em paz, pode usar roupa de primeiro-ministro em paz, sem nenhum problema, comer a lagostinha, torresminho. Meu irmão, tem alguém que gosta de torresmo aqui? Bacon, meu Jesus, só coisa que engorda para valer. Vai ser de porco, irmão, você sabe que de porco. Irmão, para um judeu, porco. Você não imagina qual é a cabeça do judeu dentro do porco, qual é a cabeça da lei, mas graças a Deus que nós passamos a lei. Alguém pode dizer amém? Amém. Pode comer o torresminho na paz do Senhor. Amém. Agradecer, obrigado, Senhor. Posso comer o torresmo em paz. E o bacon também. Mas cuidado com a balança, viu, irmão? Né? Vigia um pouquinho também. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu me preocupo com isso, também. Não é por causa de ninguém, é por causa de mim mesmo. Mas vamos lá. Sem moderação, hein? Sem moderação. Então veja, a própria Bíblia faz essa separação. E essa separação, a Bíblia chama, e eu mostrei para vocês, especialmente o apóstolo Paulo, chama de dispensação. Infelizmente, muitas pessoas não entendem essas verdades dispensacionais. E, em outras palavras, elas dizem o seguinte: não, a lei se aplica hoje a tudo. Tudo se aplica hoje relacionado à lei. Só que houve uma mudança. Algo muito importante aconteceu depois da cruz. O que aconteceu depois da cruz? É o que é chamado justamente de Evangelho. É a boa notícia de que Deus não está nos tratando segundo os nossos pecados, esperando de nós o cumprimento da lei, ou uma vida baseada no esforço próprio. É a boa notícia de que você foi perdoado, que você não há mais condenação, e que agora Deus está no seu time, Ele está do seu lado, Ele é por você, está em você, e permanecerá para sempre em você, e virá para você naquele dia. Aleluia! É uma boa notícia. É uma boa notícia do perdão. Amém? Então, essa que é a mensagem. Isso aconteceu. Então, o Evangelho é a ideia de Deus, né, que seu Filho pagou com seu sangue todo o preço por meio desse Evangelho. Então, é isso que nós pregamos. Nós não pregamos condenação. Entende?
juízo sobre as pessoas, ou sobre qualquer tipo de pecador desse mundo. Não, meus irmãos, nós estamos aqui para dizer: há perdão. Ah, pastor, mas tem tantas coisas acontecendo terríveis na política, né, no judiciário, né, e nas escolas, essas coisas pervertidas, perversas, imorais. Nós temos que ser contra essas pessoas, condenar essas pessoas. Ô meu irmão, se você quiser ir para esse rumo aí, vá, né? Mas o que a gente tem que dizer para essas pessoas é que há perdão. Tem como essa pessoa ser salva? Entende? E para ser salvo, o que precisa? O que a pessoa precisa reconhecer? Basicamente duas coisas. Primeiro, que é um pecador. E segundo, que há um só Salvador, a saber, Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Basicamente isso. Então, essa é a nossa mensagem. Porque, irmãos, é impressionante. Você roda a internet por aí, com certeza, está na internet inteira, todo mundo, né? Especialmente no Instagram, mas também no YouTube, ouvindo pregadores. É impressionante como que os pregadores, de uma forma bem geral mesmo, estão preocupados em condenar. Eles estão preocupados em anunciar a boa notícia do perdão. Amém? Que tem perdão. Amém? Só que, para você entender as dispensações, como eu já antecipei para você, são 7 dispensações. E o que é uma dispensação, pastor? Dispensação é a maneira de Deus lidar com o seu povo em certo período da história. Amém? Então, dependendo do momento da história bíblica, Deus lida de certa forma. Amém? Por causa da reação, né, dos homens, embora Deus não seja refém dos homens. Amém? Né, tem algumas pessoas, se você for pesquisar de repente na internet, né, eu sei que os irmãos pesquisam, né? Deixa eu procurar alguma coisa sobre as dispensações e tudo. Então, aí tem alguns que são ultra dispensacionalistas, né? Então são pessoas que consideram essa verdade ao extremo, e aí elas dizem coisa do tipo, falam: não, Deus tem que mudar todo o plano, porque o homem não conseguiu responder. Meu irmão, entenda uma coisa uma vez por todas, por favor. Deus não depende de homem algum. Está entendendo? Então, o único homem que Deus dependeu dessa terra foi o homem Deus, Cristo Jesus. Amém? Fazendo sua obra consumada, para que a boa notícia pudesse ser anunciada por mim e por você. Então, Deus não depende de homem algum. Amém? Não depende. E não depende da nossa resposta. Por isso você precisa entender a graça. Porque a graça, na verdade, é a sua resposta por consequência a dele. É porque ele respondeu no seu lugar, tomando sobre si a condenação e nos trazendo o perdão. Amém? Então, Deus lida com as pessoas de diferentes maneiras nas eras, né? As diversas eras que nós vamos começar a falar aqui, ou diversas dispensações que nós vamos começar a falar hoje. Só que essa revelação do plano de Deus é progressiva. É algo que Deus foi revelando no decorrer da história, dos séculos. Não foi algo imediato. E em cada dispensação Deus revela algo novo ao homem, e o homem é testado nessa revelação. Sempre existe um teste. Amém? Os testes existem ainda hoje. Não é que você está na graça que significa que não tem nenhum teste. Claro que tem. Claro que tem. Todos os dias temos testes. Amém? Diante de nós. Mas dentro da dispensação da graça, que você vai entender domingo que vem. Viu? Dispensação da graça só domingo que vem. Então, se você quer ouvir sobre a dispensação da graça, da lei, inclusive também, né? Só domingo que vem. Então, não perca. Vem no próximo domingo. Amém? Vamos continuar. Então, em todas as épocas, se você for estudar a história, né, do povo de Deus, em todas, infelizmente eu tenho que dizer, em todas as épocas, o homem foi desqualificado. Só que isso estava de acordo com o plano divino, de fazer, né, trazer a salvação somente em Cristo. Entende? Então todos os homens de todos os tempos deveriam entender que existe apenas um único caminho de salvação. Meu irmão, desde o Antigo Testamento, desde o Éden, sabe, esse mistério está sendo revelado de Cristo e da igreja, sabe, da graça, sabe, e da noiva de Cristo. Então, desde o princípio, desde a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, Deus já contou para o homem, para a mulher e até para a serpente o que ele iria fazer. Ele disse: olha, você vai, né, ferir o calcanhar, mas virá aquele, o descendente, né? O Senhor falou lá em Gênesis capítulo 3 no singular, ele não falou os descendentes, ele falou o descendente, ou seja, uma pessoa, virá aquele que vai esmagar a sua cabeça. Quem que veio para esmagar a cabeça da serpente e esmagou de fato a cabeça do diabo lá na cruz do Calvário? Cristo Jesus.
Amém. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós fazemos parte dos pés também. E o diabo agora está debaixo dos nossos pés. Por isso que o apóstolo Paulo falou no livro de Efésios, nós estamos em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, porque eles estão debaixo dos nossos pés. E hoje nós temos poder e autoridade para pisar a cabeça da serpente também. Em cada momento de luta, de desafio, sabe, de guerras, de batalhas diante de nós, você faz parte do corpo de Cristo. Você tem poder e autoridade para subjugar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. O Senhor Jesus prometeu para você. Alguém pode dizer amém? Amém. Então veja, então em todas as dispensações existe a salvação. E a salvação sempre, tá bom? Não é de agora, sempre, em todas as dispensações, a salvação é somente pela graça mediante a fé. Ninguém nunca foi salvo baseado nas obras. Então a graça ela se manifesta em todas as dispensações, em todos os livros da Bíblia, em todas as épocas. Só que a graça teve um dia que ela veio. A lei foi dada por Moisés como uma coisa entregue, não é ele, foi algo que ele deu. Mas quando João fala sobre a graça, ele fala que a graça veio, porque a graça é uma pessoa, Cristo Jesus. A graça encarnada habitou aqui entre nós e continua conosco. Nós estamos reunidos ao nome dele. Você pode dizer amém? Então, o Senhor Jesus é a graça que se fez gente. E existem 7 dispensações, vou apenas citar os títulos para você, mas nós vamos falar apenas algumas primeiras aqui. Então, para você ter uma noção, repita logo após mim, para te ajudar aí, de repente até lembrar também. Diga comigo: dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do reino. É a 7ª dispensação. Amém? Então, vamos ler aqui mais uma vez o que Paulo disse sobre a dispensação em Efésios 3, versos 2 e 3. Volte aí, por favor. Já está lá, ótimo. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Amém? Resumidamente. Esse mistério é, como eu já falei, foi revelado. É Cristo em vós, é Cristo em nós, é Cristo unido com a igreja. É esse santo casamento, união celestial. Amém? Nós somos unidos a Ele de tal maneira que não tem como separar mais. Não tem jeito. Amém? Não tem como você fugir dele. Amém? Amém. Mas vamos falar da primeira dispensação. Então vamos começar, que é a dispensação da inocência. Inocência. Então Deus fez o primeiro homem, a primeira mulher, cujos nomes, você sabe, era Adão e Eva, e eles foram criados inocentes. Inocentes, sem pecado. Eles eram inocentes, sem pecado. Amém? Sem pecado algum. E uma coisa que é comum àqueles que estudam direito, não sei se o Gabriel está por aqui. Não. Eu vi o pessoal aqui do Gabriel. Não é porque ele está aqui. Está por aqui, né? Estou vendo alguma coisa. Então, o Gabriel, vocês não sabem, né? Que é discipulador da rede de adultos, né? Ele é advogado, agora está com o AB e tudo. É o doutor Gabriel, tá bom? Então, quando for tratar de assuntos jurídicos, né, por favor, coloque o título aí na frente. Com licença, excelentíssimo doutor Gabriel. Então, quando você estuda o direito, né, essas questões relacionadas à lei, toda pessoa entende que seria ilegal colocar alguém num ambiente perfeito. Imagina, no ambiente perfeito, colocar no ambiente perfeito. Adão e Eva foram criados inocentes no ambiente perfeito. Mas, se eles não tivessem a possibilidade de escolher, mesmo que escolhessem errado, então essa pessoa não era livre. Não é assim? Só é livre quem é livre, inclusive para errar. Está entendendo? Amém? Porque se Deus colocasse o homem no lugar perfeito, o homem e mulher inocentes ali, e falasse: olha, você pode escolher o que você quiser, e não precisa deixar de escolher nada. Então seria uma liberdade. Só que, como eu disse para vocês, né, então toda dispensação existe um teste. Então tem um teste. Deus colocou o homem, né, Adão e Eva, nesse ambiente cheio de milhares de árvores. Você pode ter certeza, meu irmão, que nesse ambiente perfeito do Éden,
tinha fruto, né, para eles comerem, um fruto diferente em todos os dias da vida deles, por mais que a vida deles durasse eternidades e eternidades. Era tudo muito diverso, tudo muito rico, era um mundo perfeito, o Éden de fato. Só que tinha apenas uma árvore da qual Deus tinha dito para o homem para que não comesse. Só uma. Ele podia comer de milhões de árvores, só que o diabo conseguiu colocar o foco dele em uma das árvores. É impressionante como é que a estratégia do diabo continua a mesma. Como assim, pastor? Misericórdia. Está querendo dizer que a serpente vem para me checar também? Eu estou querendo dizer isso mesmo, estou fazendo. Então, como assim, pastor? É o seguinte, veja o que o inimigo faz conosco. O inimigo coloca diante dos seus olhos só aquilo que parece não foi resolvido, só aquele problema que não foi concluído, só aquele, sabe, aquela tribulação que você está enfrentando. Mas se você for olhar ao redor de você, tem tantas bênçãos. Deus tem abençoado tanto você, tem livrado você, tem prosperado você, tem favorecido você. Ou seja, você tem um jardim de dezenas, de centenas de coisas que você pode comer, se alimentar, se alegrar. Só tem uma coisa, sabe? Uma pequena coisa. Se você for parar para pensar bem, meus irmãos, você tem muito mais soluções do que problemas. Você tem muito mais bênçãos do que dificuldades. Sabe? Você tem muito mais favor, sabe, do que oposições e resistências. Essa é a visão correta. Mas o que o diabo faz? Chama a sua atenção, seus olhos para quê? Para a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que ele faz. É isso que ele fez no começo. Né? E esse pecado, né, você sabe da história, teve um efeito abrangente, veio sobre todos os homens. Então, cada dispensação significa uma mudança no tratamento de Deus para com o homem. Em cada dispensação, o homem é testado e irrevogavelmente. O homem sempre é reprovado. Sempre. Em nenhum momento da história existe um homem aprovado por si mesmo, senão pela graça de Deus. Amém. Senão pela graça de Deus. Por isso tem que ser pela graça, que é favor imerecido. É Deus olhando para o reprovado, que tem defeitos, tem falhas, e dando a ele poder, e dando a ele, sabe, capacitações sobrenaturais que não são dele, do homem, mas é de Deus. E aí, pela graça, ele vence. Porque ele fez uma promessa, que ele seria por nós. Amém? E se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? Nada vai prevalecer. Mas, irrevogavelmente, o homem sempre falha nesse teste. Então, a primeira dispensação chamada de inocência, Adão e Eva falharam, comeram da árvore proibida, trouxeram a morte. Foi o mais desastroso de todos os fracassos. E finalmente Deus os expulsou do Éden. Você sabe da história. Então, essa dispensação terminou em fracasso no julgamento do homem sendo expulso. E aí, como Adão, né, e Eva participaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeram do fruto da árvore que não deveriam comer, eles tiveram que viver de acordo com o quê? Quem vive de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal, no final das contas, vive de acordo com o quê? De acordo com a sua própria consciência. Amém? É a sua própria consciência. Então, Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aquilo se tornou a vida deles. Aquela árvore que eles não deveriam comer se tornou a perspectiva, a maneira que eles enxergavam as circunstâncias. Eles começaram agora a viver de acordo com a consciência deles. O que é viver de acordo com a consciência? É viver de acordo com o conhecimento do bem e do mal. É só pensando nas coisas morais. Não sei se isso está certo. Não sei se... eu acho que isso está correto. Não, mas isso está errado. Isso é viver de acordo com a árvore do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal. Isso é viver de acordo com a sua própria consciência. Então não tinha leis, né, naquela época, depois que Adão e Eva, né, foram expulsos, né, porque na verdade a lei ela começa de fato a partir de Êxodo capítulo 20, então até Êxodo 19 não tem lei, tá bom? Então, voltando para cá. Então, Adão e Eva agora tinham que viver de acordo com a sua própria consciência. E essa segunda dispensação, que por isso tem um nome, dispensação da consciência, significa que todos viveram de acordo com o conhecimento do bem e do mal, que é justamente a árvore que o Senhor mandou não comer. Essa árvore, ouça com atenção, ela não era chamada de árvore do pecado. Não. Ela tinha um nome, um bom nome. Uma coisa atraente, né? Bem e mal. Que isso, pastor? Eu preciso saber, né, do bem e do mal. Veja, esse é o problema dos ensinamentos de moralidade. Como assim, pastor? Eu já vi, os irmãos sabem, né? Tem igrejas que a mensagem é o seguinte: o que está certo, está errado. Isso está certo. Isso está errado. Condena essas pessoas. Perdoa só essas outras, viu? Mas essas demais, acaba com elas.
O que é isso? É pregação da arte de gestão do bem e do mal. Não é a pregação da arte da vida. Porque a arte da vida é Cristo. Entende? E Deus colocou a arte da vida no meio do jardim. Só faltou colocar um letreiro, um holofote, né? Uma setinha aqui, coma essa, né? Mas não, foi comendo que não deveria comer. Então, muitas vezes, a nossa própria moralidade é baixa. E você pode acabar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Eita, vou repetir. Você pode acabar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Como assim, pastor? Por exemplo, um homem casado, uma mulher casada, né? Falando do homem aqui. Então você não pode cometer, você pode até não adulterar. Está conseguindo. Não cometeu adultério. Mas, embora não cometa adultério, não consegue amar a esposa. Ele não comete adultério, mas também não ama a esposa. Ele está fazendo a coisa certa, só que da maneira errada. Porque o homem casado, ele deixa de adulterar, não é porque a lei proíbe, mas é porque Deus deu a ele um novo coração. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo por causa da graça. E essa graça capacita ele a ficar apaixonado continuamente pela sua esposa. Aleluia! Entende? Então, a graça não tem nada a ver com moralidade no final das contas, se você for parar para pensar. Viver de acordo com a moralidade, sabe? Isso não é o lugar onde Deus quer te conduzir. Porque se fosse, não teria nenhum problema comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, por exemplo, outro exemplo ainda, você pode até não cobiçar as coisas do próximo. Sabe, ver o carro do vizinho e ficar namorando o carro do vizinho, esse carro deveria ser meu, eu que meu esse carro. Mas você pode até conseguir vencer isso. Espero que você esteja vencendo, amém? Quem está vencendo, diga amém. Eu nem sei a partir de agora você está vencendo, amém? Você pode até conseguir não cobiçar. Aí você fala, não cobiço nada, eu estou satisfeito com o que é meu. Só que, aí você não cobiça, está satisfeito com o que é seu, porém, você não é generoso no dar. Você pode até não cobiçar, mas manifesta avareza. Nunca dá. Não dá cadeira, que pede igreja, não dá o dízimo, não dá oferta, não dá às vezes nem para parente, para familiar, para ajudar as pessoas. É um mundo absurdo. Entende? Mas ele fala, não cobiço nada de ninguém, mas estou satisfeito com as minhas coisas. Tá, mas o que você deu? Percebe? Então você está fazendo a coisa certa, não cobiçar, mas com o coração errado. O que a graça faz? A graça coloca em você o próprio coração de Cristo, o coração de Deus. E eu pergunto a você acha que Deus é avarento ou generoso? Generoso. É generoso? Então, quem está cheio dessa graça vai manifestar generosidade, em todos os sentidos, não envolve apenas dinheiro, né? Veja, então a questão é que quando se trata de dispensação da consciência, que é a segunda, as pessoas dizem o seguinte, pastor, mas e se todos vivessem de acordo com a sua consciência, teríamos um mundo perfeito? Você já ouviu essa frase, mas tem essa conversinha por aí, principalmente do mundão lá fora. Mas será que nós teremos um mundo perfeito? Eu vou te dizer, essa coisa de todo mundo viver de acordo com a sua consciência, isso já aconteceu. Já aconteceu. Já foi feito. O homem até tentou viver segundo a sua consciência, mas mesmo assim falhou. Inclusive, você sabe como que foi concluída, que acabou a dispensação da consciência? Terminou com essa declaração lá de Gênesis capítulo 6, verso 5. Olha aí, por favor, Gênesis 6, 5. Vamos lá? Gênesis capítulo 6, verso 5. Olha só. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Por que a maldade do homem se multiplicou na terra? Porque cada um viveu de acordo com a sua própria consciência. Então, uma coisa que vocês vão ver cada vez mais nesse mundo, esse mundo está sendo conduzido para isso, vocês vão ver cada vez mais, é justamente essa ideia. Mas na verdade é relativa. Depende de quem. Para você, isso pode ser imoral. Mas para o outro, pode estar tudo bem, pode estar tudo certo, cada um vive de acordo com a sua própria consciência. Então, como que terminou? Vamos continuar. Então, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vamos para o verso 12. Adianta aí um pouquinho, por favor. Então, verso 12. Está escrito: viu Deus a terra e eis estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, veja, essa coisa de viver de acordo com a própria consciência foi corrupção na terra. Irmão, se você conversar com um ladrão, com um bandido, com um criminoso, que comete qualquer crime, inclusive,
ele vai conseguir te dar explicações que, na consciência dele, não foi realmente grave o que ele fez. Entendeu? Irmãos, coisas cada vez mais absurdas vão acontecer assim. Eu tentei para falar para você algumas coisas, inclusive eu tenho ultimamente evitado, eu sei que as coisas da internet, enfim. Então, assim terminou a dispensação da consciência, o julgamento do dilúvio. Por isso que aconteceu. Por isso que aconteceu. E na verdade, a questão da consciência foi exatamente um dos motivos da morte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si não apenas os nossos pecados, mas Ele tomou sobre si toda a nossa consciência errada e equivocada, toda a nossa consciência má, maligna, sabe, todo pensamento impróprio. Ele tomou sobre si para que você pudesse ter consciência pura, porque foi anunciado a você o perdão, foi dito a você que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sabe, foi falado a você que você foi justificado, que sobre você não tem mais condenação. E aí, quando você crê nessas verdades, a sua consciência fica pura, limpa, você pode se chegar a Deus e é atraído novamente à presença dele, e começa a buscá-lo e se alegra em se lembrar dele, porque você não lembra dele mais como um juiz, julgador que vai condenar você. Não vai. Amém. Não vai. Você pode correr em direção a ele, de braços abertos, né? Como diz uma canção antiga, né? Os braços, né, de Jesus, né, que foram estendidos lá na cruz, são os braços do meu Pai. Amém. O Senhor morreu de braços abertos para você, mas você só se achega a Ele tiver uma consciência pura, se estar consciente. Por isso que Paulo fala lá em Hebreus 10, depois você pode ler, sobre a necessidade de você ser livre da má consciência. Pastor, como eu sou livre da má consciência? Ouvindo o que você está ouvindo aqui. É o Evangelho, é a graça, é o perdão, é a boa notícia da obra de Cristo Jesus sobre a sua vida. Isso que muda você. Por isso, qualquer pregação que ensine moralidade, certo e errado, arte do conhecimento do bem e do mal, sem ensinar o Senhor Jesus, falar de Cristo, da obra consumada, essa pregação não é uma bênção para você. Não é. E, sem exagero, a maioria das pregações na internet são desse jeito que eu estou falando. Infelizmente. Sem Cristo, você não pode fazer nada. Não pode. Ele mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Só que hoje nós temos pregadores que estão falando a respeito daquilo que o homem pode fazer. Você tem que mudar a sua vida. Irmão, quem consegue mudar a sua própria vida? Me fala, você consegue mudar a sua? Não tem um monte de coisa que já tentou mudar? Irmão, o que você tem a pastor? Mas eu quero mudar, o que eu tenho que fazer? Enche-se da graça, do Evangelho, da boa notícia. Você foi perdoado, amado, aceito, sabe, de joelhos, quebrantado, acabou que não pode, peça ao Senhor me ajuda nisso, porque eu não consigo. Mas o Senhor consegue, e Ele vai fazer em você, pela graça. Amém? E a terceira dispensação é chamada de dispensação do governo humano. Eu estou quase terminando, quero chamar muito teclado aqui, por favor. Então a dispensação da inocência terminou em fracasso, e a dispensação da consciência terminou no dilúvio. Então, a primeira terminou sendo expulso do Éden, a segunda terminou com o dilúvio. Então Deus limpou a terra e salvou 8 pessoas. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, Sem Jafé, e as 3 noras. 8 pessoas. Veja tanto importante você casar com a pessoa certa, viu, irmão? Aquelas garotas que casaram com os filhos de Noé entraram na arca. As que não casaram com eles ficaram por dilúvio. Então, casamento é algo muito sério, viu? Casamento pode definir, se você fica no dilúvio, entra na arca. Mas seu casamento é favorecido e abençoado, Você que está na arca, a arca é uma figura de Cristo. Se você foi salvo, alcançado pela graça do Evangelho, você está dentro da arca. Você foi livrado do juízo. Amém? Você faz parte dessas 8 pessoas. Então, Deus, Ele deu o poder a essas 8 pessoas de governar uma nova terra, um novo mundo. Então, separou somente eles, depois colocou eles de volta para governar uma nova terra, um novo mundo. Então, Deus queria que uma terra onde todos se amassem, todos prosperassem, todos fossem felizes, todos tivessem família. Ele deu essas 8 pessoas que saíram da arca o poder de governar, esperando esse fruto. Isso foi chamado de dispensação do governo humano. É a terceira dispensação. Mas como terminou a dispensação do governo humano? Novamente,
com o fracasso do homem. Pastor, como que manifestou o fracasso do homem nessa terceira dispensação do governo humano, governo do homem? Terminou com a Torre de Babel. Lá em Gênesis 11. Depois você pode conferir, eu tenho certeza que você sabe da história. Então os homens queriam construir algo cujo topo chegasse até o céu. Até o céu. Esse foi o projeto. Então quando o homem começa a governar por si mesmo as coisas, ele passa a querer ter um poder que o enche de orgulho e começa a criar no coração dele até a ideia de poder competir com Deus. Não, peraí, esse negócio de Deus não é bem assim não. É como se o homem dissesse, nenhum homem fala isso, mas é como se o homem dissesse, sabe uma coisa? Eu sou Deus, eu sou meu Deus, eu sei o que faço na minha vida. Governo humano. Então, aí o Senhor teve que confundir as línguas para dispersar as pessoas, que o chamar de Deus foi para justamente povoar a terra, não se concentrar num lugar só. Por isso nós temos que ter uma igreja em cada canto do estado de Pernambuco. Amém? E muitas pessoas têm a ideia de que, na época, houve uma tentativa de construir uma torre somente com esse propósito de altura. Só que não é isso que o próprio texto hebraico diz. O texto lá de Gênesis 11, que está no hebraico original, diz que lá em cima, na verdade, é uma ideia de construir muito alto por um tipo de acesso ou conexão ao reino das trevas. Por isso que Paulo fala em Efésios, o principado das potestades dos ares. Você está me entendendo? Eu não sei se você veio ou já ouviu falar desses ambientes muito místicos, espiritualistas, que são malignos, demoníacos, mas já converteu algumas pessoas de um grupo lá de Goiás, chamado Vale do Amanhecer. Vocês ouviram falar? Eu mesmo, às vezes, batizei um sujeito lá que ele tinha uma posição importante lá. Ele era... Eu esqueci o nome lá da posição dele lá. E os irmãos contaram para mim, quando ele fosse para o irmão, falaram, pastor, está aí um sujeito, e ele é muito cheio de demônios, ele tem que dobrar o jejum. E os irmãos tudo a favorável. Eu falei, irmão, nós vamos, é no nome do Senhor, não é no nosso nome. E você vai ver, essa pessoa vai se converter, vai ser batizado no próximo batismo. Eu falei para os irmãos estão com medo. E o sujeito, além de cheio de demônio, ele era alto e grande, sabe? Tipo um Golias da vida. Quando eu vi o tamanho do sujeito, eu falei, eita Senhor, tinha que ser grande também? O sujeito é só demônio, mas para que essa altura toda, né? Irmãos, ele foi liberto completamente dessas obras malignas. E eu batizei. Com uma dificuldade para batizar, na piscina lá do Moinho lá, eu chamei, puxei ele para um lado assim, eu lembro até como é que bateu a cabeça, assim, mas deu tudo certo, amém? Tinha gente lá me ajudando, foi batizado. Sabe, e esse pessoal do Vale Amanhecer uma vez falou pra gente, falou até para o pastor Luiz, inclusive, que eles têm o lugar certo, constroem certas coisas, porque certas alturas dessas construções espiritualistas têm a ver com a conexão, com o acesso a certos principados e potestades dos ares mais fortes, mais poderosos. Está entendendo? Então essa Torre de Babel foi um monumento maligno. Porque quando o homem quer governar as coisas por si mesmo, ele vai chegar a demônios, ele não vai chegar a Deus. Não vai. Amém? Fique em pé onde você está, por favor. E aconteceu que, mais uma vez, Deus traz o seu julgamento por meio da confusão de línguas, e os homens são espalhados sobre a terra. E aí começa a quarta dispensação, eu vou apenas introduzir aqui para você. A dispensação do governo humano terminou com a Torre de Babel, quando as línguas se confundiram e os homens foram espalhados pelos quatro cantos da terra. Mas Deus escolheu um homem e iniciou uma nova dispensação, a dispensação da promessa. Deus escolheu um homem. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama. E esse homem era Abraão. Não é que Abraão estava buscando a Deus, Abraão era de uma família de idólatras. O irmão dele, chamado Naor, fabricava ídolos e vendia. Esse era o comércio dele. Era de uma família de idólatras. Abraão não estava buscando a Deus, mas Deus estava buscando Abraão. Da mesma forma que não foi você que escolheu a Cristo, mas foi Cristo quem escolheu você. Pastor, e o que aconteceu nessa dispensação da promessa? Aconteceu justamente o início de todas as grandes promessas da nova aliança da graça. Porque a nova aliança, no final das contas, ela é como se fosse uma restauração da aliança de Deus com Abraão.
Mas como eu já antecipei para você, já fiz o spoiler, né? Em todas as dispensações os homens são reprovados. Mas a boa notícia é que em cada uma delas, Deus sempre escolhe os seus remanescentes. E você faz parte desse remanescente em nome de Jesus. Por isso, nós vamos encerrar. Quero que você apenas ore, dizendo ao Senhor o seguinte: ó Senhor, pela sua graça, eu quero ser encontrado aprovado. Eu quero estar pronto para a sua volta iminente. Quero estar pronto para ser arrebatado, tomado dos ares pelo Senhor. Não pelo meu mérito, não pelo meu esforço, não pelas minhas qualidades e virtudes, porque me faltam muitas, Senhor, mas porque eu estou em Cristo Jesus e eu espero por Ti. Por isso, Senhor, pela Tua graça, hoje eu posso dizer: Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu quero ouvir você orando, liga sua voz de oração. Você que está em casa também, fala para o Senhor: Senhor, pela Tua graça me capacita a dar a resposta. Eu entendi que a resposta, ó Deus, desse mistério que estava oculto nos séculos, nas gerações passadas, é Cristo em nós, é o Senhor em nós, é o Senhor por meio da igreja. Nós somos a igreja. Ó Pai, mas nós queremos ser encontrados dentre aqueles da igreja que são aprovados. Nós queremos ser chamados dentre os vencedores, para que nós possamos reinar com o Senhor na sétima e última dispensação, a dispensação do reino. Por isso, ó Pai, enche-nos dessa graça, enche-nos desse evangelho, dá-nos, Senhor, amplo entendimento, que nós possamos manejar bem a palavra da verdade, discernir, cortar a palavra, perceber a graça, perceber o Senhor em toda a Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Nós queremos encontrar contigo, Senhor, porque é tudo sobre o Senhor, porque é do Senhor, é Deus por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas, e nós temos acesso a tudo isso pela graça revelada do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Se você que está nos assistindo nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, por favor, escreve nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você, nós queremos abençoar a sua vida. Se tiver alguém no nosso meio também que quer receber oração, você talvez até esteja nos visitando, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, por favor, me procure aqui no final. Amém? Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, em nome de Jesus, eu declaro ao Senhor palavra de graça, de bênção, de favor sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, que os teus filhos possam caminhar, ó Deus, na confiança da Tua graça, ó Deus, para serem aprovados naquele dia. Ó Deus, que eles estejam atentos. Ó Pai, que eles sejam como as virgens prudentes, ó Deus, que estão apaixonadas pelo noivo, esperando o noivo, e por isso tem azeite sobrando, Senhor, azeite acumulado, que a Tua unção, que é o Teu Espírito sobre nós. Por isso, ó Pai, fortalece a fé de cada um dos Teus filhos, que eles possam olhar para aquilo que o Senhor já está dando, e que eles possam crescer, ó Deus, no discernimento da Tua graça, na Tua palavra, em toda a Escritura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.